A paz de Jesus e o amor de Maria, meus irmãos. Estamos aqui para mais um momento da partilha da palavra. Meus irmãos, eu peço a cada um de vocês que nos ajude que essa partilha chegue a mais pessoas. Basta você curtir e compartilhar os nossos vídeos para que o YouTube envie e veja que está tendo engajamento e envie para mais pessoas. Amém? Então vamos lá para o nosso momento da partilha. Hoje vamos partilhar a palavra de Marcos 9, do 30 ao 37. Tendo partido dali, atravessaram a Galiléia. Jesus e os discípulos, tendo partido dali, atravessaram a Galiléia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse. E ensinava os seus discípulos. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens e matá-lo-ão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: De que falareis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando o menino, colocou-o no meio deles, abraçou e disse-lhes: Todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim é o que recebe, e todo o que recebe a mim não me recebe, mas aquele que me enviou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, neste dia de hoje, logo aqui no início da palavra, Jesus, partindo dali com os discípulos, ele não queria que ninguém o soubesse, e ensinava os seus discípulos. Ele transmitia o que o Pai tinha lhe passado. Ele repassava como os discípulos tinham que seguir, como os discípulos tinham que viver neste mundo. Porque Cristo é o Verbo encarnado, Ele é a voz de Deus. Se eu te falar, quem já viu Deus? Ninguém nunca viu Deus. Mas os discípulos, eles estiveram com Deus, porque Jesus é Deus. Esta é a nossa fé. Nós temos que pregar que Jesus é Deus. E que ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. Então, esta é a nossa fé. Esta é a fé que nós temos que proclamar. Um Deus vivo, um Deus ressuscitado, um Deus que cura, um Deus que salva e um Deus que nos liberta. Um Deus que morreu por cada um de nós na cruz. Não um Cristo morto, mas um Cristo vivo. Um Cristo que se faz presente no meio de nós. E Ele quer nos ensinar. Ele quer nos falar. Ele quer transmitir aquilo que o Pai, através dele, transmitiu para os discípulos. Que hoje, neste dia de hoje, neste tempo, nós somos os seus discípulos. Nós somos aqueles que acreditamos nele. Então ele quer nos ensinar. Então ele quer que nós fiquemos em silêncio. Nós paramos um pouco do que estamos fazendo e possamos ouvir o que ele tem para nos ensinar. Que os barulhos do mundo não nos atrapalhem. Que o barulho do dia a dia não nos atrapalhe. Amém? Então é isso que o Senhor hoje Ele quer. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos repassar e nos transmitir a boa nova do reino de Deus. Amém? E continuando, Jesus lhe perguntou do que haviam falando pelo caminho, mas eles não queriam falar porque eles estavam discutindo entre si quem era o maior. Não, eu sou o maior. Porque eu estou andando mais com Jesus, eu sou maior. Não, porque eu sirvo na música, eu sou o maior. Não, porque eu cuido da liturgia, eu sou o maior. Meus irmãos, Jesus dá um ensinamento para mim e para você. Se alguém quer ser o primeiro,
seja o último de todos e o servo de todos. Então, se você quer se achar maior do que os outros, se diminua. Que Cristo cresça e você diminua. Que Cristo cresça e você diminua. É assim que nós temos que viver, com humildade. Não querendo ser mais do que os outros, porque eu sirvo mais, porque eu prego a palavra. Não. Somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus. Então que nós possamos ter humildade. E Ele nos ensina. Logo após aqui, ó, ele pegou um menino e colocou no meio deles todo aquele que recebe este menino, este inocente. Todo aquele que recebe este indefeso, recebe a mim. Então que nós possamos ser como este menino. Nós possamos viver unidos a Cristo em humildade. E que seja Cristo em nós e não deixamos o nosso humano sobressair sobre Cristo. Então, se você quer ser um servo, se você quer proclamar a palavra de Deus, se você quer proclamar a palavra de Deus para todos aqueles que estão ao teu redor, se você quer levar a verdade, se você é verdadeiramente filho de Deus, se você verdadeiramente proclama que Jesus Cristo é o teu Senhor, que você seja como este menino, humilde, inocente, sem maldade, sem mácula. Assim conseguiremos levar a Cristo, não um Cristo morto, mas um Cristo ressuscitado para todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Deus os abençoe.